Indique a placa de regulamentação, que significa peso máximo permitido por eixo. Aqui nós temos 4 placas de regulamentação. Todas as placas vermelhas, todas as placas redondas, são placas de regulamentação, as quais ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Aqui ele está dando uma regra, existe um peso máximo permitido por eixo, e ele quer saber qual destas plaquinhas significa isso. Na letra A, nós temos 1,8 m. Na letrinha B, nós temos um 10 e a letrinha T. Na letra C, nós temos o 2 e a letrinha T. E na letra D, nós temos o caminhão, marcação 10 e a letrinha M. O que significa a letrinha M e a letrinha T? M vem de metros. Tanto na letra A quanto na letra D, ele está falando em metros. Porém, ele não está perguntando de metro, ele está perguntando de peso. Então, descarta a letra A, descarta a letra D. Bom, nós temos peso tanto na letra B quanto na letra C. Por quê? Esse T, ele vem de tonelada. Tonelada é uma subdivisão de peso, de quilo. Então, 1.000 quilos, por exemplo, são equivalentes a uma tonelada. Então, para não precisar colocar aqui 1.000 quilos ou 10.000 quilos, é mais fácil colocar 10T ou 2T. Então, o T significa tonelada, ele vem de peso. Porém, olha o detalhe, por eixo. Aí vocês vão ter que identificar na qual das plaquinhas tem o desenho de um eixo. O que é um eixo? Ele vai ter que ter uma rodinha, vai ter que ter o eixo no meio e mais uma rodinha. Isso aqui é mais ou menos o desenho de um eixo. Notem que esse desenho tem na letra C. Então, sim, a letra C significa peso máximo permitido por eixo. Agora, se ele tiver essa seta grandona apontando para baixo, aí é o PBT, ou seja, peso bruto total. Independente se ele tem 2 eixos, 3 eixos, 10 eixos, enfim. Esse valor, esse 10T aqui, é o valor total dele. Agora, o valor por eixo é o que está aqui na letra C, 2 toneladas e a setinha pequenininha apontando para o desenho de um eixinho. O uso do capacete de segurança no caso das motocicletas. Então, o capacete para os motociclistas ou para as motocicletas. Letra A, é obrigatório para os passageiros somente? Letra B, é obrigatório para o condutor somente? Letra C, é obrigatório para condutor e passageiro? Ou letra D, não é obrigatório, sendo apenas recomendado por questões de segurança? Primeiro, ele é obrigatório, sim, e não é recomendado, ele é obrigatório justamente por motivos de segurança, tanto que não usar o capacete, seja pelo condutor ou mesmo pelo passageiro, além de ser uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, ele gera suspensão direta da habilitação. Então, sim, ele é obrigatório. Porém, sempre fujam quando tiver somente. Então, aqui vocês descartam os 2 somente. Por quê? Não é só para o passageiro, nem só para o condutor, vai ser para ambos. É obrigatório tanto para o condutor quanto para o passageiro. E lembrando mais uma vez, se o condutor estiver sem capacete ou se o passageiro estiver sem capacete, é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, e é uma infração autossuspensiva, ou seja, ele vai gerar a suspensão direta da habilitação. A idade mínima de 21 anos é exigida aos condutores. A gente entende que 21 anos é uma idade onde a gente começa a ter mais responsabilidades. Então, para ficar fácil de lembrar, são coisas mais perigosas, certo? A letra A, ele fala de transporte coletivo de passageiros e de produtos perigosos. Na letra B, de transporte de cargas. Na letra C, de motocicletas com mais de 180 cilindradas. E letra D,
de transporte de perecíveis. Primeiro, a idade mínima hoje para se tirar a habilitação é 2 anos. Então, você vai tirar a habilitação com os 18, vai ficar com 1 ano da PPD, e lá na casa dos 19, você já poderá fazer a letra C, que é a categoria C, que é para o caminhão pequeno. Porém, se você quiser transportar passageiros, que seja a categoria D de dado, ou mesmo aqui na categoria C, no caminhão pequeno, produtos perigosos, aí terá que ter pelo menos 21 anos, ou seja, a letra D, categoria D, que é para ônibus, e a categoria E, que é para carreta, é obrigatório a idade mínima de 21 anos. Então, 21 anos vai ser de transporte coletivo de passageiros e de produtos perigosos. Para fazer a primeira habilitação, a idade mínima exigida é 18 anos, mas, claro, pode fazer com 18, com 20, com 50, com 70, com 80, desde que tenha condições físicas e psicológicas, pode fazer habilitação em qualquer idade. Porém, para iniciar, precisa ter 18 anos. E para fazer categoria D e categoria E, para transportar coletivo de passageiros ou mesmo produtos perigosos, aí precisará ser maior de 21 anos de idade. A preservação do meio ambiente depende do quê ou depende de quem? Letra A, somente da criação de uma taxa de contribuição específica para esse fim. Letra B, das pessoas que têm tempo e recursos financeiros para fazê-la. Letra C, de atitudes individuais e coletivas de toda a sociedade. Ou letra D, das ações desenvolvidas pelas ONGs ambientalistas. Lembre, fujam da palavra somente. Não é somente criando uma taxa. Também não vai ser das pessoas que têm tempo e recursos financeiros. E não vai também ser apenas das ONGs, e sim de atitudes individuais e coletivas de toda a sociedade, ou seja, de todos os usuários das vias. E aí tem uma outra que pergunta de quem é a responsabilidade em preservar o meio ambiente. Aí será de todos os usuários, seja condutores, passageiros, enfim, todos que utilizam o trânsito, que utilizam o meio ambiente, são responsáveis também pela sua preservação. E aí vai estar relacionada com as atitudes, tanto individuais quanto coletivas, de toda a sociedade. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritos. O que eu preciso lembrar? Primeiros socorros é um atendimento, um procedimento inicial, imediato e temporário, ok? E aí ele quer saber, os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para poder agir de acordo com o descrito em. Então, nós temos número romano 1, 2 e 3. Quais estão corretos? Letra A, número romano 1. Acionar corretamente um serviço de emergência local? Sim, com certeza, você deverá obrigatoriamente acionar um serviço de emergência local. Sabendo que o número romano 1 está correto, eu posso descartar as que não têm a presença do número romano 1, que nesse caso é a letra B de bola. 2. Diagnosticar com rapidez e segurança as complicações de saúde da vítima. Pessoal, é a finalidade dos primeiros socorros. Vocês não vão diagnosticar nada, nem utilizar técnicas, sejam elas simples ou complexas. Por quê? Vocês não têm treinamento, vocês não têm formação na área. É apenas a finalidade dos primeiros socorros, aquele atendimento inicial imediato prestado por quem? Pelos motoristas. Ah, professora, mas e se a pessoa tiver um treinamento, sim, só que é uma pequena porcentagem da população que vai ter. Agora, os motoristas, no modo geral, eles devem conhecer pelo simples fato de acionar corretamente o serviço de emergência local. Então, a resposta correta será o número romano 1. 1 apenas é a resposta correta. Lembrando ainda que vocês não devem
mexer ou movimentar as vítimas, nem dar nada para as vítimas beber ou comer, nem ministrar nenhum tipo de medicamento. E sempre que possível, vocês devem aquecer as vítimas para manter, para preservar todos os sinais vitais e também a temperatura corporal. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. São aqueles itens que tiram a nossa atenção. E ele continua: a ação que deve ser evitada. Quando ele fala em evitada, é algo que eu não devo fazer, por quê? Porque isso vai tirar a minha atenção, pois pode afetar a concentração do condutor. Então, é uma atitude negativa que eu tenho que evitar, porque além de tirar a minha atenção, vai diminuir a minha concentração. Letra A, conversar ao celular no modo viva voz. Letra B, trafegar por lugares desconhecidos não habituais. Letra C, fazer uma refeição leve antes de dirigir. Ou letra D, ouvir música suave em volume moderado. Trafegar por lugares desconhecidos não vai diminuir, e sim aumentar a minha concentração e a minha atenção. Fazer uma refeição leve também vai ser positivo para a minha direção. E ouvir uma música suave em volume moderado também vai ser positivo. Então, o negativo, o que eu devo evitar é a letra A, conversar ao celular no modo viva voz. Por quê? Ele vai diminuir a minha atenção e sim, ele vai tirar e muito a minha concentração, além, claro, de ser infração. Existem duas infrações quando utilizamos o celular na direção. Estar falando ao celular na direção é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. E estar com o celular conectado ao fone de ouvido ou aparelhagem sonora, ou seja, Bluetooth, né, modo viva voz, ele é, sim, uma infração de natureza média com 4 pontos na habilitação. A utilização de aparelho celular ao conduzir veículo é proibida. Ele já contou que é proibida, mas ele quer saber por quê. Por que é proibido utilizar o celular na direção? Letra A, afeta a audição do condutor? Será que é só audição? Letra B, interfere nos equipamentos eletrônicos do automóvel? Letra C, pode provocar perda de atenção e riscos de acidente? Ou letra D, não é regulamentada pelo CONTRAN? Bom, descarta, porque vocês já aprenderam na questão anterior que existem duas infrações, uma gravíssima e uma média por utilizar o celular. Então, sim, ele é regulamentado. Ele não vai afetar apenas a audição do condutor, ele vai diminuir e vai afetar tanto a atenção, a percepção, a reação, entre outros. Então, descarta a letra A. Ele não tem nada a ver com os aparelhos eletrônicos do automóvel, então descarta também. Logo, a nossa resposta correta é a letra C de casa. Pode provocar perda de atenção e riscos de acidente no trânsito. Por isso que ele deve ser evitado. Evitar conversar no celular, mesmo que seja no modo viva voz, porque vai diminuir a atenção, vai diminuir a concentração, ou seja, ele vai provocar perda de atenção e, claro, isso poderá resultar em riscos de acidente, além, claro, das duas infrações que vocês poderão receber caso vocês utilizem o celular estando, né, na direção, dirigindo, mexendo, ou mesmo falando no Bluetooth, entre outros. Então, definitivamente é proibido utilizar o celular na... Indique a placa de regulamentação, que significa trânsito proibido a carros de mão. Trânsito proibido a carros de mão. Carro de mão é o quê? Carro de mão é um veículo que está sendo empurrado por mãos. É um veículo de propulsão humana, como, por exemplo, uma bicicleta. Só que, nesse caso, é um veículo que está sendo empurrado
com as mãos. Por exemplo, os carrinhos que o pessoal usa para catar reciclável. Aqueles carrinhos são carrinhos de mão, é um carro de mão. Na letra A não é um carro de mão, porque tem o desenho de um animalzinho, tem o desenho de um cavalo aqui. Então, esse aqui é tração animal. Agora, olha aqui, ó, tem o ser humaninho aqui, e ele está empurrando um carrinho e tem a barrinha cortada. Então, letra C, proibido, trânsito proibido a carros de mão. Lembrando que todas essas placas vermelhas são placas de regulamentação. Ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. E toda vez que ela tiver um corte, exatamente como essas duas aqui, ó, tem um corte ao centro, ela está ditando uma proibição. A placa A12 significa interseção. Então, o que vocês têm aqui? Uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras que irão acontecer. E eu te pergunto, o que você está vendo nessa placa? Ah, professora, eu estou vendo alguma coisa que está circulando, está formando um círculo, exatamente. É uma interseção em círculo. Então, esta plaquinha, A12, significa interseção em círculo. Porém, cuida para não confundir com esta plaquinha aqui. Esta daqui está em vermelho. Se está em vermelho, é uma placa de regulamentação. Essa aqui é a R33. A R33 significa sentido de circulação na rotatória. Então, a plaquinha R vermelha 33, sentido de circulação da rotatória, e a placa A12 significa interseção em círculo. É proibido a todo condutor de veículo. Qual que é a proibição? Existem várias, mas uma delas é dirigir com apenas uma das mãos, exceto para fazer trocas de marcha ou mesmo alguma sinalização necessária na direção. Agora, dirigir com uma mão porque está com a mão apoiada no câmbio, ou com a mão apoiada na porta, ou porque está se alimentando na direção, ou porque está fazendo qualquer outra atividade, aí vai ser proibido e sim, isso poderá resultar numa multa, numa infração. É proibida a circulação de bicicletas em, dica, proibido bicicleta, rodovia. Proibido bicicleta, rodovia, vírgula, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. 3 motoristas estão completando 1 ano, 12 meses, com as suas respectivas permissões para dirigir. Durante esse primeiro ano, o histórico de infrações de trânsito de cada um foi o seguinte. A pergunta é, quais desses motoristas irão pegar a CNH definitiva? Nesse momento, eles estão com a PPD, permissão para dirigir, e eles vão pegar a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, que é a definitiva, desde que eles não tenham cometido nenhuma infração de natureza grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média. O condutor que estiver com a sua PPD no prazo de 12 meses, de 1 ano, não poderá ter nenhuma infração de natureza grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média. Quer dizer o quê? Que ele pode ter uma média de 4 pontos, mas ele não pode ter 2. O motorista 1, ele já cometeu de cara uma infração de natureza grave. Então, infelizmente, ele vai ter que reiniciar novamente o processo. Motorista 2, ele cometeu 2 infrações de natureza média. Então, infelizmente, ele vai ter que reiniciar o processo
Já o motorista 3, ele cometeu 3 infrações, mas foi de natureza leve. E a leve ela não vai contabilizar para a cassação da PPD. Vai contabilizar grave, gravíssimo ou duas médias. Agora, leve, ele poderia ter várias leves, ele só não poderia ultrapassar a marcação de 40 pontos. Se, porventura, ele chegasse na marcação de 40 pontos, aí ele seria cassado da mesma maneira. Por quê? Na PPD, a infração que na CNH definitiva geraria suspensão, que no caso a soma de 40 pontos, na PPD ele gera a cassação. Então, ele poderia cometer mais infrações, desde que não chegue no limite dos 40. Mas mesmo assim, o motorista 3 é o único que vai pegar a sua CNH definitiva. São componentes básicos que compõem o sistema que controla o aquecimento do motor. Pessoal, se controla o aquecimento, vai ter dispositivos para reduzir o calor. Sempre que ele falar do aquecimento do motor, eu preciso lembrar. Aquecimento, a gente aquece a água com o quê? Com fogo. O que a gente usa para apagar o fogo? Água. Então, se ele quer controlar o calor, controlar o aquecimento, vai ter que ter a presença de água. Logo, radiador, bomba de água, depósito de expansão do radiador. Radiador, bomba de água e o depósito de expansão do radiador. Lembrando ainda que se ele perguntar o que vocês irão colocar no radiador, uma mistura do quê? De água mais etilenoglicol, que nós conhecemos popularmente como aditivo de radiador. A segunda questão também está falando do superaquecimento. O superaquecimento pode ser notado no painel do carro ao ser verificado que, primeiro, o dispositivo para verificar o superaquecimento é o termômetro, que é uma questão que cai muito, e o segundo é uma luz vermelha com um termômetro, acende e não apaga com o carro ligado. Luz vermelha com um termômetro, que é o dispositivo que serve para verificar o superaquecimento, acende e não apaga com o veículo ligado, que é este dispositivo aqui, ó, para vocês terem uma referência, é esse dispositivo aqui. Lembrando que é muito importante vocês conhecerem, mesmo antes de vocês irem efetivamente para a aula prática, vocês conhecerem os dispositivos, os alertas, as luzinhas que poderão acender no painel de vocês. Na maioria das apostilas, lá nas páginas de mecânica, quase ao final da apostila, caso porventura você esteja utilizando a apostilinha da São José, lá na página 147, você vai encontrar esta foto aqui que eu vou colocar aqui para você, ó. Então, aqui você tem o painel e os principais indicadores, termômetro, o indicador de direção, velocímetro e também as luzes. Então, é importante, antes mesmo de você ir para a parte prática, você conhecer esses dispositivos que vai ter aí no teu carro, até para facilitar a identificação deles durante as suas aulinhas, durante o seu exame. E até se porventura você tiver alguma dúvida, você tem muito mais facilidade de questionar aí com o seu instrutor durante as aulinhas práticas. Um condutor que teve a CNH cassada poderá requerer sua reabilitação após. Para essa pergunta, existem duas respostas. Ele poderá falar em 2 anos, como é que está aqui, ou 24 meses do efetivo cumprimento da pena. É a mesma coisa, sim. 2 anos e 24 meses é a mesma coisa, mas é importante você lembrar e anotar as duas, para se caso cair você souber responder. Então, para quem gosta de fazer aí as anotações das dicas e dos macetes, coloque aí. CNH cassada, reabilitação, 24 meses ou 2 anos. CNH cassada, reabilitação, 2 anos ou 24 meses. Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar
Quando ele fala deve evitar, é uma atitude que você não deve fazer, que neste caso é circular entre as faixas de tráfego. É o famoso corredor. Então, ele diz que os motociclistas devem evitar de utilizar o corredor ou evitar circular entre as faixas de tráfego. Nas infrações de natureza gravíssima e grave, são computados, respectivamente, os seguintes pontos na CNH do proprietário. Primeiro, ele quer gravíssima, respectivamente é ordem. Primeiro, gravíssima. Gravíssima é 7 e grave é 5. Logo, 7 e 5. Lembrando, gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Aqui, ele quer saber o número de pontos acumulados por cada um deles. Mas cuida, respectivamente, ou seja, na ordem. Primeiro, motorista 1, então vamos colocar aqui motorista 1, e depois motorista 2. Bom, motorista 1 teve uma infração leve. Qual que é a pontuação da leve? 3. E uma média. Qual que é a pontuação da média? 4. Quem aí é bom de matemática? 4 mais 3 é igual a 7. Então, o primeiro motorista, 7. E o segundo motorista teve uma gravíssima. Qual que é a pontuação da gravíssima? 7. Então, o motorista 1 teve 7 e o motorista 2 teve 7. Respectivamente, ou seja, na ordem, 7 e 7 por ambos os dois motoristas, respectivamente, ou seja, na ordem, 7 e 7. Cuidem, porque é muito comum cair a questão falando que o motorista teve 2 infração leve, teve 3 infração média, teve 2 infração gravíssima. Se ele teve 2 gravíssimas, não é só 7, é 7 mais 7, que vai dar 14. Então, é sempre importante ficar atento se é uma, se é 2 ou mais infrações. A placa A42C adverte para. Todas as placas que têm a cor amarela são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, coisas que irão acontecer. Antes de você olhar as alternativas, é importante você identificar todos os itens presentes na placa. Primeiro, essa aqui tem presença de setas. E notem que as setas elas estão indo na mesma direção, no mesmo sentido. Então, seja o que for, o sentido da via é um só, porque as setas estão indo na mesma direção. Na letra A, ele fala em mão dupla adiante. Mão dupla seria se fosse uma pista para um lado e a outra para o outro lado. Na letra B, ele fala em ponte estreita. Na letra C, ele fala em interseção em círculo. Interseção em círculo teria que ser no formato circular. E na letra D, ele fala em pista dividida. Qual que vocês acham que é a resposta correta para esta plaquinha? A42C é uma placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. E acertou quem respondeu a letra D, pista dividida. Por quê? Existe algo no centro que está dividindo a pista e setinha para um lado e setinha para o outro lado. A figura abaixo representa um cruzamento semaforizado. O que é um cruzamento semaforizado? Que tem a presença do semáforo, a presença do sinaleiro, entre uma avenida e uma rua. No período entre 23, no caso 11 horas da noite, e 5 horas da manhã, o semáforo funciona em amarelo intermitente para todas as aproximações. Lembrando que todas as sinalizações na cor amarela são sinalizações de alerta, são situações futuras. E o alerta intermitente, ele está redobrando a tua atenção. Não é uma regulamentação, como, por exemplo, o sinal vermelho. O sinal vermelho, ele diz para você que você tem que parar. Ele está te dando uma regra.
porém o sinal amarelo está te dando um alerta. E aí nós temos o ônibus e temos o automóvel. E agora a gente vai precisar identificar de quem vai ser a preferência neste caso. Considerando o automóvel, aqui será a direita dele e aqui será a esquerda. Considerando o ônibus, para o ônibus aqui será direita e aqui será esquerda. E aí ele pergunta, no período entre 23 e 5 horas, se dois veículos se aproximarem do cruzamento conforme indicado, tem prioridade de passagem quem? Letra A, o ônibus porque trafega pela avenida. Letra B, o ônibus porque se aproxima pela esquerda do automóvel. Letra C, o automóvel porque se aproxima pela direita do ônibus. Ou letra D, o ônibus porque é o veículo maior. Primeiro, descarta o fato de ser avenida, descarta o fato de ser um veículo maior. A regra diz o seguinte: em cruzamento sem sinalização, a preferência será de quem se aproxima pela direita. Aí eu te pergunto, aqui nós temos o automóvel. Tem alguém na direita do automóvel? Não tem ninguém na direita do automóvel, certo? Agora, em comparação ao ônibus, aqui é a direita do ônibus. Tem alguém na direita dele? Tem. Na direita do ônibus, nós temos aqui o automóvel. Então, o automóvel vai ter a preferência, porque se aproxima pela direita do ônibus. O automóvel, letra C, automóvel, porque se aproxima pela direita do ônibus. Relacione corretamente as sinalizações às suas respectivas funções. Atenção, ele não está questionando o significado da placa. Ele quer saber a função, a que grupo elas pertencem. Nós temos plaquinhas vermelhas, plaquinhas verdes e plaquinhas amarelas. Eu já dei uma dica para vocês. A plaquinha vermelha são todas as placas que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Logo, o número romano 1 está aqui na letra C, ó, número romano 1, letra C. Por quê? As placas vermelhas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Proibições, quando for uma plaquinha vermelha, com um cortezinho ao centro, ela está ditando uma proibição. Então, vejam que número romano 1 está na letra C. Sabendo a primeira, eu já posso descartar as que não começam com o número romano 1 sendo letra C. Então, eu vou descartar a letra B, vou descartar a letra C e vou descartar a letra D. Percebam que eu já encontrei a minha resposta correta, mas vamos dar sequência lá. A segunda placa é uma placa verde. Todas as placas verdes, todas as placas azuis, marrom e também na cor branca são placas de indicação. Elas indicam, elas vão indicar destinos, percursos, vão ter a função educativa, entre outros. As plaquinhas coloridas, verde, azul, branca e também na cor marrom, elas vão indicar o quê? Elas estão indicando para nós vias, locais de interesse, vão orientar quanto ao nosso percurso, o destino para o qual nós queremos ir, como por exemplo aqui, São Paulo é para a esquerda a 350 quilômetros, Minas já é para a direita, 550 quilômetros. Então, elas vão indicar os destinos, as distâncias, vão ter também os serviços auxiliares, como posto de combustível, hotel, oficina, borracheiro, entre outros,
e também elas vão ter a função educativa quando forem na cor branca. Então, ó, número romano 2 está aqui na letra A. Então, 2 risquinhos está na letra A, certo? Então, sobrou a plaquinha amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, coisas que irão acontecer. Então, o número romano 3 está aqui na letra B. Então, olhe lá ó, na resposta, número romano 3, letra B. 3 risquinhos está na letra B de bola. Então, número romano 1, letra C, número romano 2, letra A, e número romano 3, letra B. Logo, a nossa resposta correta é a letra A, como nós já havíamos descobrido desde a primeira alternativa. Ao atender um motociclista com alteração de consciência após bater a cabeça no chão, deve-se. Vamos começar com dica. Lembrem-se, vocês não vão movimentar, não vão transportar, não vão tirar capacete de motociclistas, não vão dar nada para as vítimas beber ou comer, nem usar nenhum tipo de medicamento. E se for necessário, vocês irão aquecer a vítima, ok? Então, na letra A, ele fala evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. É a que faz mais sentido. Letra B, evitar conversar com ele para não confundi-lo mais ainda é errado. Vocês têm que sim manter um diálogo para forçar ele a manter a consciência. Letra C, restringir os movimentos mantendo as roupas apertadas, não. Vocês irão afrouxar as roupas e não apertar. E letra D, mantê-lo com temperatura do corpo abaixo do normal. Não vai ser, ao contrário. Vocês irão aquecer. Então, resposta correta, letra A, evitar movimentá-lo e chamar socorro médico. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em... O que são vias urbanas? São as vias que estão dentro da cidade. Essas vias serão classificadas em 4. Letra A, vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Letra B, vias expressas, locais e tributárias. Bom, sabendo da dica, eu já descarto essa alternativa aqui, porque ó, tem 1, 2, 3. Letra C, vias expressas, arteriais, coletivas e locais. Lembrem-se sempre de fugir quando a palavra não é familiar. Vias expressas, por exemplo, não é uma via familiar, correto? E letra D, vias de acesso, de ligação, radiais e diametrais. Aqui, muito menos, não faz sentido nenhum. Então, notem que a resposta correta será a letra A, vias locais, coletoras, arteriais e trânsito rápido. Vias locais, 30 km por hora, coletora, 40 km por hora, arterial, 60 km por hora e trânsito rápido, 80 km por hora. Agora, presta atenção nessa questão aqui. A via pública urbana, aberta à circulação de acordo com a sua utilização, classifica-se em... Não vejam que é a mesma questão da anterior, só que muda o enunciado. Aqui, ele fala, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em... Aqui, ele fala assim, a via pública urbana, aberta à circulação de acordo com a sua utilização, classifica-se em... A resposta vai ser a mesma. Trânsito rápido, arterial, coletora e local.
A letra A, ele fala em trânsito rápido, rodovia, coletora e local. Só que rodovia é uma via rural. As vias rurais serão duas, as rodovias e as estradas. Na letra C, ele vai novamente mencionar rodovia, sendo que a rodovia não é uma via urbana, é uma via rural. E na letra D, ele vai mencionar estrada. Estrada é uma via rural de 60 quilômetros por hora. A rodovia pode ser 100 quilômetros por hora quando for pista simples, apenas uma faixa por sentido, ou 110 quando você tiver duas ou mais faixas indo no mesmo sentido. Considerando esse valor para automóveis, caminhonetes e motocicletas, e 90 para os demais veículos, os veículos de grande porte. Porém, a urbana, novamente, trânsito rápido, que é 80, arterial 60, coletora 40 e local 30. Lembrando ainda que essas são as velocidades máximas, vocês terão a velocidade mínima, que será a metade. Trânsito rápido vai ser 40, arterial vai ser 30, coletora vai ser 20 e local vai ser 15. E quando falarmos da rodovia, a mínima em rodovias será 55 quilômetros por hora. Anotem isso. Velocidade mínima na rodovia, 55 quilômetros por hora, porque está sendo muito cobrada essa questão. E no caso das estradas, que dificilmente vai cair, mas a mínima será 30. Outra também bem cobrada é a velocidade mínima na via arterial. Se na arterial a máxima é 60, a mínima será 30. Sempre que ele perguntar de velocidades, leia o enunciado pelo menos 2 a 3 vezes para você identificar se ele está falando da velocidade máxima ou da velocidade mínima. A placa especial que ele está dando é essa daqui. Ele quer saber do que esta placa é. Ele não está perguntando o que ela está significando, o que ela está indicando, e sim a qual grupo ela pertence. Como ela é uma placa amarela, todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, essa placa especial na cor amarela é uma placa, é uma sinalização de advertência. Se fosse na cor vermelha, seria de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. A segunda placa diz o seguinte: a placa A1A indica. Vou começar com dica. Letrinha A vem de advertência, que é a plaquinha amarela. Notem que depois do número tem a presença de uma letrinha. Toda vez que for uma letrinha A, significa que é algo para a esquerda. Toda vez que for uma letrinha B depois do número, significa que é direita. Então, é esquerda porque tem a letrinha A. Só que notem que essa placa ela é bem acentuada. Então, se você traçar colocar um traço aqui, ela vira um acento. Tá vendo que ela é bem acentuada? Então, isso significa que é uma curva acentuada à esquerda, porque tem a presença da letrinha A. As juntas administrativas de recursos de infrações, JARE, são órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito, contra decisões de uma JARE que funcione junto ao órgão executivo de trânsito municipal, cabe recurso ao. Aqui, lembrem-se da escadinha. No primeiro degrau, nós vamos ter a JARE, no segundo degrau, nós vamos ter o CETRAN, e no terceiro degrau, não cabe recurso na esfera administrativa. Então, no primeiro degrau, JARE, J. Notem que ele já mencionou a JARE na pergunta.
Se ele já mencionou a Jari, ele já subiu o primeiro degrau, e o segundo será CETRAN, que é a resposta correta. Se na pergunta estivesse falando, mencionando a Jari, estivesse mencionando o CETRAN, aí a resposta seria: não cabe recurso na esfera administrativa. Então, Jari, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. São órgãos normativos e consultivos do Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT. Aqui vai mais uma dica. Sempre que ele falar de órgãos normativos e consultivos, lembrem-se dos 3 Cs. Por quê? CONTRAN, CETRAN, CONTRADIF. C de CONTRAN, C de CETRAN e C de CONTRADIF. Órgãos normativos e consultivos, 3 Cs. CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF. A sinalização semafórica é composta por 2 grupos. Aqui, pessoal, ele quer saber as regulamentações do semáforo. Então, o semáforo vai ser composto por 2 cores. Uma delas será a de regulamentação, que é a cor vermelha. Então, a cor vermelha, ela está ditando uma regra. Você precisa parar. Enquanto o amarelo, ele está advertindo, alertando. Atenção, que vai fechar. Toda e qualquer sinalização na cor vermelha será de regulamentação, seja uma placa, seja a cor vermelha do semáforo, seja uma sinalização pintada no chão, é uma sinalização de regulamentação, exceto quando for ciclovia ou ciclofaixa, que também vai ser na cor vermelha, ou então a sinalização para farmácia, para hospitais, que é o símbolo da cruzinha na cor vermelha também. As demais, todas elas são de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Enquanto as amarelas, elas serão de advertência. Elas vão advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. As indicações luminosas que compõem os grupos semafóricos destinados ao controle do movimento dos veículos possuem o qual formato? Pessoal, ele está perguntando da sinalização luminosa. Em qual cor que ela acende? O semáforo, ele vai ser quadrado. Só que o semáforo, ele não acende inteiro. A única coisa que acende são as luzinhas presentes nas indicações, seja verde, vermelho ou amarelo. Elas irão acender a lâmpada, a luminosidade que acende é no formato circular. A estrutura do semáforo, ela é quadrada ou retangular, mas a cor, a luz que acende será no formato circular. Lembrando ainda que as cores do semáforo são vermelho, que significa que você tem que parar, avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare é uma infração gravíssima com 7 pontos. Na cor amarela é de advertência, atenção, porque vai fechar, então você terá que parar antes da faixa de retenção, antes da faixa de pedestre. E na cor verde significa que você poderá seguir, mas atenção, cuida para ver se não tem ninguém que não concluiu a travessia, porque se tiver, você terá que aguardar essa pessoa concluir a travessia. Num cruzamento semaforizado, 3 veículos efetuam as seguintes manobras. Temos o veículo 1, que passa o sinal amarelo, o veículo 2, que passa o sinal vermelho, e o veículo 3, que para sobre a faixa destinada a pedestres na mudança de sinal luminoso. E a pergunta é: quem está cometendo infração de trânsito? Passar no sinal amarelo não é uma infração de trânsito. Se você já começou a travessia e o sinal ficou amarelo, você não está cometendo uma infração.
você pode concluir a travessia sem problema algum. Agora, passar no sinal vermelho, aí sim é uma infração gravíssima com 7 pontos na habilitação. Então, o veículo 2 comete infração. E também parar sobre a faixa de pedestre na mudança do sinal luminoso é uma infração, sim. Então, aqui nós temos duas infrações no veículo 2 e no veículo 3, ou seja, o veículo 2, que avançou o sinal vermelho, e o veículo 3, que parou sobre a faixa de pedestre, eles estão, sim, cometendo infração de trânsito. Pedro é proprietário de um veículo. Na semana passada, Pedro emprestou a sua irmã Maria, que avançou o sinal vermelho de um semáforo quando voltava para casa. Pedro, após receber a notificação de autuação como proprietário, não indicou o condutor. Neste caso, os 7 pontos relativos à infração cometida, que vai ser avançar o sinal vermelho, infração gravíssima, 7 pontos, serão atribuídos a quem? Todas as atitudes, todas as manobras feitas na direção, eles são de responsabilidade do condutor. Porém, existem infrações como, por exemplo, avançar o sinal vermelho, ou passar acima do limite de velocidade, que não é indicado o condutor naquele momento. Dá-se a entender que o condutor seja o proprietário do veículo. Então, a princípio, essas infrações, notificações, onde não precisa parar para fazer a autuação, como, por exemplo, estar sem cinto também pode ou não parar para fazer a autuação. Então, nesse caso, como não parou para identificar quem estava dirigindo naquele momento, dá-se a entender que quem estava dirigindo era o dono, o proprietário do veículo. E como Pedro, proprietário do veículo, não indicou quem estava dirigindo, então quem vai ficar com essa infração vai ser o Pedro, porque ele não indicou que quem estava naquele momento dirigindo era a sua irmã Maria. Vale lembrar que todos os atos praticados na direção são de responsabilidade do condutor, exceto quando não for identificado este condutor. E quando falarmos em manutenção, quando falarmos em documentação, aí a responsabilidade será do proprietário do veículo, independente de quem esteja dirigindo. A placa A35 significa: primeiro, vamos identificar todos os elementos presentes nesta placa. Primeiro, é uma plaquinha amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ou seja, são situações futuras, são coisas que irão acontecer. E dentro desta plaquinha, nós temos o desenho de uma vaquinha. A vaquinha, tecnicamente, é um animal comum, é um animal que a gente vê, dependendo aí se você morar mais próximo do interior, pode ser até que você tenha uma vaquinha, ou você veja vaquinhas aí próximo à sua casa. E aí a pergunta é, que placa, o que significa? Será que significa que tem vaquinhas na pista? Não necessariamente. A vaquinha, o desenho da vaquinha, ela remete a animais, a vários animais, não necessariamente apenas as vaquinhas, ok? Então, na letra A, ele fala em animais na pista. Letra B, animais selvagens circulando nas duas pistas. Notem que não tem referência falando se é uma ou se é duas pistas. Letra C, há um local para exposição de animais. Se fosse um local de exposições, seria uma plaquinha de indicação, né? Seria uma plaquinha de indicação, e aí seria uma plaquinha, poderia ser na cor marrom, ou também poderia ser na cor branca, mas não seria nessa cor amarela, porque ela faria parte das plaquinhas de atrativos turísticos. E na letra D, circulam caminhões carregando animais. Novamente, não tem caminhões na plaquinha,
tem apenas o desenho da vaquinha. Então, vejam que eu só eliminando as informações que não tem na placa, não tem informação de 2 pistas, não tem informação de exposição de animais, até porque teria que ser na cor branca ou marrom, também não tem nenhuma informação dizendo que existe um carregamento de animais. Então, a placa A35, ela significa animais na pista. Não confundo com esta plaquinha aqui. Esta plaquinha aqui significa animais selvagens ou silvestres. Agora, esta da vaquinha é apenas animais na pista. E essa daqui, aí seria animais silvestres ou animais selvagens. A figura abaixo representa 2 veículos efetuando paradas rápidas para embarque e desembarque de passageiros num trecho de rua onde não existe sinalização de estacionamento ou sinalização de regulamentação de estacionamento. Então, temos aqui o carrinho 1, temos aqui o carrinho 2. O que eu preciso identificar primeiro? A direção que o carrinho está indo. Esse carrinho, ó, a setinha, está indo para a direita. E o carrinho de baixo também está indo para a direita. Porém, a pista de cima está indo para a esquerda e a de baixo está indo para a direita. E aí ele quer saber, nessa situação, é correto afirmar que, letra A, apenas o veículo 1 comete infração de trânsito? Letra B, apenas o veículo 2 comete infração de trânsito? Letra C, os 2 veículos cometem infração e crime de trânsito? Eu já posso descartar porque estacionar de maneira irregular nunca, nunca, nunca vai ser crime de trânsito. Então, já pode descartar essa alternativa. E na letra D fala que os 2 veículos cometem infração de trânsito. E agora? Qual que está cometendo infração de trânsito? Bom, o carrinho de número 1, ele está na contramão. Vejam que ele está neste sentido, porém a via está vindo no sentido inverso. Então, sim, o carrinho número 1 está cometendo infração. Você já pode descartar a letra B, que fala que só o carrinho 2 está cometendo infração. E o carrinho 2, ele até está na direção correta, mas notem que ele não está respeitando a distância de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal. Ou seja, em relação à esquina, ele não está respeitando a distância de 5 metros, então, sim, ele também está cometendo uma infração de trânsito. Logo, os 2 veículos cometem infração, apenas infração de trânsito. Um porque está na contramão e o 2 porque não está respeitando a distância mínima de 5 metros em relação a esquinas. Atirar na via pública objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. Então, ele já contou que é uma multa que constitui uma infração. O que ele quer saber? Qual é a gravidade desta infração? Atirar ou abandonar objetos, substâncias. Letra A, leve, cotidianamente praticada pelos que criticam os ecologistas. Letra B, média, que pode ser considerada irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. C, gravíssima, raramente praticado por condutores jovens. Ou letra D, grave, geralmente praticada por condutores de nível de escolaridade alta. Primeiro, descartem gravíssima, porque gravíssima é o que coloca a vida das pessoas em risco, não coloca a vida de ninguém em risco, atirar ou abandonar navio, objetos ou substâncias. Descarta a letra D, grave, porque grave é o que coloca a sua vida em risco, e você não está colocando a sua vida em risco. As infrações de natureza leve quase sempre estão relacionadas com não atualizar a documentação. Então, descarta também, porque ele não está falando em documentação. Logo, a única que vai fazer sentido é a letra B, infração média com 4 pontos, que pode ser considerado
irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Para você que quer dar um gás, quer dar um up aí no seu aprendizado, eu dou uma super dica. Sempre que possível, copie a pergunta, no caso, atirar na via pública objetos, substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. E copie a resposta correta, média, que pode ser considerada irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Lembrando que infração média, a pontuação é de 4 pontos na habilitação. Lembrando ainda de uma outra infração também relacionada ao meio ambiente que cai muito, que fala em utilizar no veículo equipamento com som em desacordo. Então, lembrem-se que o som, som alto, som em desacordo, é uma infração grave com 5 pontos na habilitação. São condições adversas. Aqui ele está perguntando quais são a quantidade de condições adversas. Se ele perguntasse a definição de condições adversas, lembrem-se que são fatores ou combinação de fatores. Só que aqui ele está perguntando quais são. E agora? Letra A, colisão, tempo, clima e depressão. Letra B, luz, tempo, via e feriado. Letra C, tempo, colisão e atenção. Ou letra D, iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Dica que eu vou dar para vocês: a resposta correta terá que ter 8 itens. Exatamente, vocês vão contar. Aqui tem 8 itens. Então, ó, letra D: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, a letra D é a resposta correta. Então, anotem aí. Condições adversas são fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o desempenho de vocês na direção. E se ele perguntar quais são, lembre-se que são 8. Iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Letra A, em calçadas. B, em ruas de forma geral com prioridade sobre os veículos motorizados. C, em ruas de forma geral, cedendo sempre a vez aos veículos motorizados. Ou letra D, em rodovias sem acostamento. Lembre-se da seguinte dica: tudo o que tem roda, roda na rua. Então, ele não pode circular nas calçadas, a não ser que esteja devidamente sinalizado para isso. A letra D, ele fala em rodovias sem acostamento. O CTB diz que é proibida a circulação de bicicletas nos acostamentos, exceto quando tiver o acostamento ou faixa própria. Então, também descarta. Então, será em rua de forma geral. Porém, agora, com prioridade ou cedendo a preferência, que vocês têm que lembrar da regrinha de prioridade. Primeiro começa com o pedestre, depois vem o ciclista, o motociclista, o veículo automotor, o carro, o ônibus, o caminhão e assim sucessivamente. Ou seja, o menor, o maior, ele vai ser sempre responsável pelo menor. Então, a prioridade ele começa com o menor. Então, aqui, quem é menor, a bicicleta ou o veículo? No caso, é a bicicleta. Então, se ela é menor, vai ser com prioridade. Logo, em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Lembrando que nas calçadas só quando devidamente sinalizado e nas rodovias vai ser proibido, exceto quando tiver uma faixa ou alguma sinalização específica, uma faixa específica, ciclovia, enfim, senão será proibido. Então, caiu proibição de bicicletas, sempre será proibido nas rodovias. A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão, que é a PPD, para dirigir, somente terão validade para a condução do veículo quando apresentadas. Lembrando, ele está falando o quê? Da documentação pessoal do condutor. Esqueçam da documentação do veículo, ok?
Então, na letra A, ele fala junto com o certificado de registro e licenciamento do veículo. Eu não preciso do documento do veículo, está falando do documento pessoal particular do condutor. Letra B, em cópia autenticada por um cartório. Letra C, junto com a carteira de identidade. Ou letra D, em original. Não será aceito cópia de jeito nenhum, nem preta e branca, colorida, autenticada, não existe cópia da CNH. Também não precisa apresentar com a carteira de identidade, uma vez que na CNH, na PPD, já tem o número da identidade, tem o número do CPF, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, entre outros. Logo, a resposta correta será a letra D, em original. Esse original que ele fala também poderia ser na versão digital. Digital e original em papel impresso pelo Detran tem a mesma validade. Então, em original, aquela cartinha que vem pelo correio, ou então na versão digital. A faixa de trânsito adicional, construída à direita de um longo aclive. O que é aclive? Aclive é subida. Nas rodovias deverá ser utilizada por quem? Agora puxa pela memória aí. Quando você está num subidão, qual é o veículo que está andando mais devagar? E esse veículo está posicionado em qual via? É exatamente isso que ele quer saber. Dessa via e desse veículo. Letra A. Por veículos lentos e os que estiverem desenvolvendo pouca velocidade. Letra B. Somente para ônibus de fretamento e turismos. Letra C. Somente para caminhões que transportem corrosivos. Ou letra D. Por veículos que desenvolvam maior velocidade. Pessoal, primeira dica. A via pública, ela é aberta para todos. Então, não tem exceção somente para um ou somente para outro. Letra D, por veículos que desenvolvam maior velocidade. Então, imagine assim, nós temos uma pista, né? Vamos dizer que aqui nós temos duas pistas e temos uma terceira faixa, construída à direita. A pista da direita será sempre para quem? Para os veículos lentos e que estiverem desenvolvendo pouca velocidade. Já a pista da esquerda, esta sim, será para os veículos de maior velocidade. Então, a pista da esquerda será para os de maior velocidade e o da direita para os de menor velocidade. Concluído com muito sucesso, mais um super vídeo com questões oficiais do simulado, aquelas 4 questõezinhas para você testar os seus conhecimentos, para você aprender questões além de dicas e macetes para garantir a sua aprovação. Chegou até aqui? Gostou do vídeo? Não sai daqui sem se inscrever, ativar o sininho, deixar teu joinha, teu like e comentar aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade. Gratidão a todos, gratidão pela vida dos mais de 44 mil inscritos aqui no canal. É uma benção ter cada um de vocês aqui. E deixo a todos o meu abraço carinhoso e a minha gratidão pela vida de todos vocês.